Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem deixar seus workflows do N2N até 10 vezes mais rápido. Isso mesmo, 10 vezes mais rápido utilizando o processamento paralelo, beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Bom, eu estou aqui no meu N2N, eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem utilizar a técnica de processamento paralelo nos seus workflows para que eles fiquem mais rápidos e eficientes, beleza? Então, imagine o seguinte cenário, eu tenho aqui esse agente de IA que eu criei. Ele basicamente, ele puxa desses cheats aqui, o nome de uma empresa, no caso aqui eu estou usando empresas de AI famosas, né? OpenAI, Meta, XAI e Anthropic. E ele vai fazer uma pesquisa na internet para me trazer informações dos últimos 30 dias de quais são os trends que essas empresas estão emplacando aí, as notícias mais importantes, sumário executivo e uma análise completa para que depois eu possa talvez criar um artigo, etc. Mas aqui é só um exemplo, tá? E aqui se foi processado ou não. Então, basicamente, deixa eu apagar aqui esses testes aqui que eu fiz para vocês verem. Então, basicamente, eu tenho essas colunas e eu vou pedir para ele processar cada uma delas pelo meu agente, tá? Então, vou deixar aqui como pendente. Eu só pego o que está pendente, o que está processado, eu não vou pegar no meu agente, certo? E aqui, então, ele vai pegar todas as empresas aqui do Google Sheets, passar no meu agente. Estou usando aqui o modelo da Anthropic, com o Think habilitado. E para fazer a pesquisa em tempo real, eu estou usando esse nó aqui novo do N2N, que é o da Perplexity, para você fazer busca em tempo real com IA já aplicada lá. Então, você precisa ter uma conta configurada na Perplexity AI e a sua API aqui, obviamente, né? Aí você configura aqui para poder utilizar no seu agente, tá bom? E eu também estou estruturando a saída. Então, a saída eu quero que ele me retorne com esses exatos campos aqui para que eu consiga atualizar lá no meu Sheets, tá? Então, o executivo sumário, as key trends, as important news e essa análise aqui, beleza? Então, é bem simples e aqui eu tenho o meu agente com um prompt que eu criei, né, para poder executar todas essas tarefas e consolidar esses dados que ele vai pesquisar e sumarizar para mim, certo? Sobre cada uma daquelas empresas. E no final ele vai salvar de volta lá no meu Sheets para cada empresa as informações e vai setar o status para processar novamente. Beleza? Então, assim, o agente é bem simples, tá? Mas o que acontece aqui? No processo normal, o que vai acontecer? Eu vou pedir para executar meu fluxo aqui para vocês verem. Ele vai executar para cada uma daquelas companhias, né? Fazer a pesquisa, sumarizar e atualizar o sheet, certo? Então, eu mando aqui para vocês verem aqui, ele executando. Ele vai pegar aqui as 4 empresas, vai fazer a pesquisa lá na Anthropic, usando a Anthropic e a Perplexity para fazer a busca em tempo real das notícias e novidades dos últimos 30 dias daquela empresa. E ele vai fazer isso para cada uma dessas, estruturar a resposta e salvar aqui no meu sheet de volta. Esse é o processo normal, então, né? Que ele está fazendo um processo por vez aqui, né? Está processando uma empresa por vez. Bom, então ele terminou aqui, você viu que ele fez a iteração aqui para os 4 itens, né? Lá da meu Sheets, e aqui no final ele atualizou para cada um deles. Então, se eu vim aqui no meu Sheets novamente, vai estar aqui lá as informações para cada um das empresas, né? Das novidades, análise e o status como processado. Beleza? Legal. Então, mas perceba que aqui, ó, se eu vim em executions, olha, ele demorou 4 minutos. Minha última execução foi isso aqui, tá vendo? Ele demorou 4 minutos para executar todo o processo, certo? Se eu quiser que isso seja mais rápido, como é que eu posso fazer isso, né? Então eu volto aqui, aí eu vou selecionar exatamente o processo que eu quero que ele execute em paralelo, que no caso aqui é o processo do meu agente, né? E a atualização dos sheets. Aí eu vou aqui com o botão direito em cima da minha seleção aqui e vou fazer o seguinte, vou converter isso aqui para um sub-workflow. Convertendo isso aqui para um sub-workflow, eu vou dar um nome aqui para ele aqui, sei lá, report, sei lá, report new, sabe, do tipo assim, beleza? Aí ele me criou, tá vendo que ele sumiu com aquele meu processo. Por quê? Porque ele tá agora dentro de um sub-workflow. Então, se eu for aqui e pedir para ele abrir esse sub-workflow, tá vendo que ele abriu aqui, ele vai processar esse cara aqui à parte. Então, ele vai ter uma entrada, né? Então, esse sub-workflow vai ser iniciado, né? Pelo meu Sheets aqui. Aí, quando ele chamar esse cara aqui, ele vai executar isso aqui. Então, aqui ele vai executar da mesma maneira que ele executou lá, tá? A única diferença é que eu estou isolando isso aqui numa caixinha separada. Para que eu faça que ele execute os 4 elementos lá do sheet, os 4 itens ao mesmo tempo, então eu vou abrir aqui o meu sub-workflow, certo? Pedir para ele abrir aqui. Aí aqui, tá vendo que eu tenho aqui esse modo? Por definição, ele vem com essa opção aqui, né? Para ele rodar todos os itens de uma vez só aqui. Mas aqui eu vou falar para ele rodar cada item separado. Então, individualmente, no caso, né? Porque se eu pedir para ele rodar todos, ele vai receber aqueles 4 itens, assim como no exemplo inicial, e vai rodar um
terminou, vai rodar outro, terminou, vai rodar outro. Então, o comportamento padrão é esse. Se eu quiser que ele rode cada item individualmente, eu vou fazer isso aqui, ó. É a segunda opção. Quero que ele rode cada item, só que individualmente. Então, eu clico nessa opção, certo? E aqui, ó, tá vendo? Nessa opção aqui, nessas options, eu vou adicionar aqui, ó, essa opção aqui, eu vou desabilitar ela. Por quê? Aqui ele tá falando assim, ó, esperar para que o subworkflow complete, para ele ir para o próximo. Então, não, eu não quero que ele espere para dar a resposta. Eu vou deixar eles executarem, todos eles simultaneamente, independente se um ou outro terminou ou não, beleza? Então, com essa configuração, eu consigo fazer que o meu workflow aqui, ele execute os 4 itens assim que ele receber. Se eu clicar aqui no Start, tá vendo que ele vai receber, aqui no caso ele vai receber o nome da empresa, né? Que é o que ele recebe como padrão de entrada aqui, e ele vai executar isso simultaneamente. Então, se eu mandar rodar agora, eu vou limpar aqui novamente, beleza? E aí agora eu vou pedir para ele rodar novamente, para vocês verem a diferença. Então aqui, tá vendo, já passou para dentro do meu subworkflow. E se eu vim aqui nele aqui agora, em execuções, ó, tá vendo? Ele tá rodando os 4 simultaneamente. Ou seja, aqui, obviamente, ele não tá esperando terminar, porque eu falei assim, ó, roda sem precisar esperar terminar o fluxo. Então ele só meio que fez o disparo, né? Disparou para a trigger, né? O gatilho para rodar. Beleza? Aí aqui dentro do meu subworkflow, que é esse cara aqui, ele recebeu as 4 informações de cada uma das companhias e tá rodando cada um deles em paralelo, tá vendo? E é aqui a gente vai ver a diferença. Então, perceba a diferença, né? De rodar um processo por vez e rodar todos os processos que eu preciso simultaneamente para que o meu workflow fique mais eficiente do ponto de vista de velocidade, entendeu? Então aqui ele terminou, tá vendo? Ele terminou os 4 fluxos simultaneamente. Uns demorou mais que os outros aqui, mas ele executou tudo em um único processo. Os 4 simultâneos. Então, se eu vir aqui agora, tá vendo? Já preencheu aqui de novo, certo? Então, qual que é a vantagem que eu tenho nisso, né? Óbvio que eu tenho, também tenho os prós e contras, né? Então, quando você tem um processo que ele é muito demorado e ele pode ser quebrado em vários processos, nesse caso eu tenho um input e output, onde cada processo é independente um do outro. Eu não preciso esperar um finalizar para o outro começar. Então, quando eu não tenho necessariamente esperar a resposta de um processo para começar o outro, eu posso utilizar essa técnica, né, de processar em paralelamente os meus processos. Esse caso é um caso clássico que dá para fazer isso, certo? Um não depende do outro, eu posso processar eles simultaneamente, tá? Só que você tem que tomar alguns cuidados também, né? Por exemplo, eu estou usando ali a API da Perplex, certo? Para poder fazer a pesquisa em real time. Essa API tem um limite de chamadas, né, que é o rate limit, certo? Então, vamos supor que o limite é, sei lá, 10 requisições por segundo, sei lá, 1000 requisições por minuto. Cada API vai ter as suas limitações ali. Então, eu preciso controlar isso para não estourar esse limite, porque eu vou estar rodando várias coisas simultaneamente, tá bom? Então, esse é um cuidado também. Outro cuidado que você tem que ter, que também deixa um pouco mais complexo, a depender do tamanho do seu fluxo, se acontecer algum erro durante esse processo, como é que você vai tratar? Se der um erro em um dos 4 processos deu um erro, nesse meu exemplo, como é que eu trato só o erro que aconteceu naquele processo específico que não afete os outros do ponto de vista de output, né? Então tem que tratar o tratamento de erro ali individual também. Isso também é legal para poder... Viram que eu transformei isso num sub-workflow, que eu consigo reaproveitar esse sub-workflow em outros lugares. Então, a partir do momento que eu tenho esse carinha aqui, eu posso chamar ele, se ele for um componente reutilizável, eu posso chamar ele em outros workflows, independente de quem vai chamar ele. Então, assim, se esse cara aqui, ele sempre só sabe fazer pesquisa e retornar um resultado, e eu tenho outros workflows que querem usar essa mesma funcionalidade, eu posso reaproveitar esse cara aqui e, de tabela, rodar o processamento paralelo. Então também isso é legal. Um outro ponto aqui importante também é os recursos que você tem que está rodando no seu N8N, né? Se você está rodando na nuvem, local, seja onde for, você tem uns recursos ali de, você está usando tanta memória para rodar ele, tanto de CPU, etc. Então, quanto mais processo você tem rodando em paralelo, mais vai consumir recurso daquela instância do seu N8N que está rodando ali, né? O seu workflow, certo? Então, tem esses prós e contras aí, certo? Você tem que saber balancear entre quando usar e quando não usar, mas isso é uma puta vantagem do ponto de vista de performance, né? Então, quanto mais rápido você consegue rodar um workflow, mais rápido você tem a sua resposta. Óbvio que depende do caso de uso, né? Vai ter cenários onde você não precisa de uma velocidade tão rápida, então não necessariamente você precisa usar isso. Outros cenários você vai precisar de um processamento mais rápido para uma resposta mais rápida também.
Então vai depender muito do seu cenário, beleza? Mas não deixa de ser uma feature interessante aí para você colocar no seu toolbox aí, na sua caixa de ferramentas aí, né? Para saber que isso existe para poder usar no N2N, tá? Se você quer saber mais, eu tenho um vídeo só de dicas de N2N que eu fiz, com mais de 10, 20 dicas lá. Eu vou deixar aqui em cima aqui para você ver depois se você não viu, tá bom? Gente, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!